Olá, esse é o nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Como sempre, hoje de novo, estamos aqui com a minha colega Neide Noves. Tudo bom, Neide? Tudo bem. Olá, bem-vindos todos. Nossa convidada de hoje é fonoaudióloga e é coordenadora do programa de Comunicação Humana e Saúde, do programa de pós-graduação de Comunicação Humana e Saúde da PUC São Paulo. O nome dela é Marta Andrada da Silva. Aliás, tem Assunção de Andrada Silva. Tudo bom, Marta? Tudo bem com você? Tudo bem, Márcia, tudo bem, Neide? Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por nos aceitar o nosso convite, porque é sempre importante para nós que os professores estejam disponíveis para a gente divulgar o que a gente faz nessa universidade, que é tão amplo e vasto, né? Marta, o que a voz tem a ver com saúde, de um modo geral? Olha, acho que qualidade de voz é saúde. A voz, ela tem, não só ela pode denunciar várias doenças que aparecem pela voz, e doenças aí físicas e mentais, então a voz pode entregar que algo está errado, e voz entrega coisas simples, né? Se você dormiu mal, como é que vai estar a sua voz? Vai estar grave, vai estar assim cansada. Se você está assim, com dor de estômago, sentindo um pouco de refluxo, você pode estar pigarreando. Então, a voz, desde coisas pequenas, coisas cotidianas, até, de fato, doenças mais sérias, podem ser observadas pela qualidade da voz. Algum exemplo de doenças mais sérias, Marta? Tem uma mais séria... Que a gente pode pegar pela voz? Tem. Tá. O câncer de laringe, né? O Dia Mundial da Voz, que é 16 de abril, que a gente comemorou aí na PUC, é um dia que começou porque a rouquidão é uma coisa muito aceita socialmente. A pessoa fala, tá rouco. Quanto tempo você tá rouco? 5 anos. E a rouquidão é um dos sintomas de câncer de laringe. O Brasil tem um índice alto de câncer de laringe, às vezes é o nosso segundo maior índice, terceiro, e a rouquidão, ela é um marco. Tem a relação com cigarro e com álcool, sim, mas não obrigatoriamente. Talvez pudesse citar uma segunda, que é uma questão, por exemplo, de hipotiroidismo. Voz e as questões de tiroide têm muita relação. Então, às vezes, a voz está um pouco soprosa, sem volume, e isso pode ser indício também de um hiper ou de um hipotiroidismo. Voz soprosa é ótimo, Marta. Esse termo é muito... Eu fico pensando, a Marta falou o seguinte, a questão, o cigarro e o álcool podem afetar. Quais são os fatores que agridem a voz, Marta? Existem fatores que agridem mais a voz? Existem. Quais são? Os principais, o número 1 é cigarro. Número 1 é cigarro. O que mais faz mal para a voz, para a qualidade, óbvio que eu não estou dizendo, né, ninguém você fuma, você vai ter câncer, não é isso, né? Hoje em dia a gente tem outros fatores, mas que estraga a voz, que deixa a voz mais grave, sim. Você pega um exemplo da atriz, da Nair Belo, uma voz bem clássica, de alguém que tinha uma lesão, né, nas cordas vocais, a gente chama de prega vocal. Então, cigarro, número 1, número 2, álcool, pior se associado, né? Se é aquela pessoa que bebe 4, 5 vezes por semana. Eu não estou falando de um copo de vinho no jantar, né? Eu estou falando daquela pessoa que, né, bebe meia garrafa todos os dias e tal. Fuma também por uma quantidade de maços ou por um tempo muito longo. A questão do sono e alimentação também tem muito a ver com a voz. Mas os fatores mais agressivos, principalmente, são esses dois, cigarro e álcool, e a falta de hidratação. Não sei como é que você percebe isso, né, mas as pessoas no Brasil bebem pouca água. Sim. Muito bem. A Márcia lá. A Márcia dando exemplo. Falou, Eu também, ó. E, na verdade, sempre que a gente está falando, né, a gente fala às vezes para o professor, não adianta beber depois. Leva, né, põe agora aqui na mesa, ou leva, né, antigamente leva para a sala de aula, né? Aí, vamos aproveitar um brinde de água. Um brinde. E não precisa tomar o copo todo, né, Marta? É um pequeno gole que vai hidratando.
Isso, porque o gole, cada gole, ele relaxa a laringe, né? A laringe é aqui, né, onde tem as cordas vocais. A gente fala prega vocal porque ele é um músculo coberto por uma mucosa. Mas é isso, cada vez que você dá um golinho, você não precisa beber um copo inteiro de uma vez. O professor fala, mas eu vou para aula, vou beber. Eu falei, não, você vai dando gole. Cada 15 minutos, 20 minutos, você dá um gole. Que é muito melhor do que você terminar a aula, uma aula de 2 horas e meia, no pós 3 horas, e beber um copo inteiro. Então, ir bebendo aos poucos, exatamente. A gente está falando de saúde física, de modo geral, mas a saúde amplamente entendida engloba a saúde mental. E você estava me dizendo aí de que há uma correlação entre a voz e a saúde mental. Qual é? Olha, eu acho que assim, normalmente o que a gente percebe é que depressão normalmente é algo que dá características para a voz, no sentido de perda de brilho, de perda de volume, de perda de... a gente fala que a voz fica uma voz velada, sabe? Uma voz assim embaixo. Parece uma coisa estereotipada, mas é bem presente, né? A depressão, muitas vezes, a gente vê no físico, né? Uma coisa curvada, um olhar mais baixo, e isso acaba trazendo consequências para a voz. Muito dos medicamentos antidepressivos, ou mesmo anti-ansiolíticos, eles mexem com a produção de saliva, né? Então, às vezes, você sente a boca mais seca, principalmente no começo, quando a pessoa está se adaptando ao medicamento, tudo. E aí a gente brinca que tem duas coisas, né? É ruim falar com saliva demais, que senão você vai cuspir na sua plateia ou no seu computador, com saliva de menos também. Então, essa coisa da boca seca atrapalha bastante a produção da voz, porque acaba atrapalhando os pontos, né, que a gente chama que é os pontos de articulação, para a gente produzir qualquer som. Eu sou terapeuta, sou psicóloga, e, obviamente, eu sei quais são as vantagens de uma pessoa fazer psicoterapia. Mas também sei quais são os preconceitos em relação à psicoterapia, né? Observei isso em relação à física, vou te perguntar agora a performance. Alguns pacientes eu acabo recomendando para um trabalho corporal, que não querem fazer terapia, não acham legal, não acham... E o trabalho corporal, ele vai trazer transformações na psique do indivíduo, que depois até pode se encaminhar para uma psicoterapia para abordar outras questões. Você pode fazer isso também da perspectiva do trabalho com a voz, Márcia? Ah, sem dúvida. Eu acho que... a questão corporal tem uma relação direta com postura, respiração... E, às vezes, tem uma coisa da não consciência corporal, né? A pessoa nem consegue perceber. A gente fala que o paciente chega, às vezes, e você pergunta, como é que está a sua voz? Ele pergunta, o que você acha? Eu falei, não, estou perguntando você. Como é? Então, às vezes, ele não sabe dizer nem que a voz está ruim, nem que... Mas é porque não conhecer a voz é também não conhecer o corpo. Então, acho que, muitas vezes, isso vem num conjunto, né? Existem até, eu acho que fonoaudiólogos que pensam que você trabalha no aparelho fonador, né, que seria assim do pulmão para cá, assim. Mas eu não acredito, assim, você trabalha de uma forma que é global. E ao mesmo tempo, por exemplo, não é, eu até atendo, mas não é o que eu mais faço, mas, por exemplo, gagueira, tem muita pesquisa na fonoaudiologia, coisas bem interessantes que se trabalha, mas muito fonoaudiólogo trabalha também com paciente que já está em psicoterapia ou vai para psicoterapia, aí depende aí do grau e dos processos, né? Então, em alguns casos, e mesmo existe, por exemplo, um caso que é uma fonia. O que é uma fonia de conversão, né? Uma fonia que a pessoa perde a voz sem ter nenhum problema. Então, a gente, por exemplo, é muito comum atender operador de telemarketing, né, o teleoperador, que as pessoas brigam, batem o telefone, e ele chega e fala assim, não posso falar, eu posso. E o médico vai lá e examina, não tem nada. Aonde está a questão? A questão é muito mais profunda, num trabalho que ele detesta, que ele está lá só transitoriamente para conseguir um dinheiro,
que ele, entendeu? É xingado pelas pessoas, batem o telefone o dia inteiro, ou quem trabalha, né, cobrança, por exemplo, tem cobrança de cartão de crédito, que é uma tensão enorme. Então, muitas vezes, esse tipo de caso, você tem que trabalhar junto. Então, às vezes, o médico do trabalho só encaminha para a fono, mas a questão, né, não tem nada ali. Às vezes você pede até para o paciente tossir, fazer, e você vê que tem voz ali. A voz está ali, mas mesclada com frustração. E também uma coisa horrível, mas que existe a simulação, né? A voz é umas poucas doenças que você consegue simular, né? Eu posso chegar e falar, olha, e daí? Marta, você está falando do telemarketing. Fiquei pensando e curiosa, qual é a sua opinião sobre o ensino remoto? Nós, professores, falávamos na sala de aula, e aí o pessoal falava, às vezes, o tom de voz de uma professora é um tom de voz mais alto, vamos dizer assim, porque a sala de aula é um ambiente aberto. Agora, estamos aqui, né? E com toda a situação. Você vê quais são as suas percepções e como você vê isso, a mudança do presencial para o remoto e como fica a voz no remoto? Olha, Neide, de fato, no remoto, normalmente nós temos que falar um pouco mais alto, acho que isso é fato. Não tem, mais que você arrume, né? Eu, por exemplo, comprei microfone, eu dou aula à noite, não posso, comprei luz. Então, assim, eu vim para a mesa da sala que é maior, tem aqui chá, água, colírio, tudo que você pode ver, inalador, porque está muito seco, mas... primeiro que eu fui me adaptando, né? A gente, em março do ano passado, foi muito rápido o jeito que a gente caiu nesse lugar aqui do remoto. E hoje, por exemplo, acho que eu estou dando aula muito melhor do que eu dei no primeiro semestre do ano passado, porque isso para mim era uma novidade. E acho que assim, a tecnologia, tudo. Então, acho que a gente melhorou. No primeiro semestre, eram as pessoas gritando aqui, né? E fazendo... eu, além da PUC, dou aula também na Santa Casa, numa faculdade de medicina, e uma das dificuldades que a gente teve é que os professores levaram a mesma aula para o remoto. E, no fundo, não é a mesma aula, né? Então, aqueles slides, né? Aqueles PPT cheios de informação, o ritmo. Então, eu falei assim, olha, não é a mesma aula, isso aqui exige outro tempo, paradas, exige que você pergunte do aluno para ver, para você não ficar com aquelas bolinhas, né? Porque a gente fala assim, 42 alunos com as bolinhas e você... Então, se você pergunta, pede para alguém falar... Então, a dinâmica, ela tem que ser aprendida. Eu acho que alguns professores encararam isso, e a gente teve um ciclo, né, muito interessante na PUC no início deste ano, né, um ciclo de 3 semanas, eu acho que foram, em vários assuntos, que eu acho que foi muito bom para os professores ali da universidade, no sentido de repensar, só que a gente já tinha dado aula de março a novembro, do jeito que a gente foi se ajeitando, né? E acho também importante falar que isso que a gente faz, né, não é um IAD, né, como a gente está acostumado, ensino à distância. Acho que a gente tem muito preconceito com esse nome, porque eu acho que quando surgiu o ensino à distância era essa coisa das faculdades que tinham 200 alunos, que o cara gravava aula, e, então sempre ficou associado a uma coisa de qualidade. Não obrigatoriamente é isso, né? Eu acho que você pode fazer até um ensino à distância de qualidade. Eu não tenho a menor dúvida que esta troca, para mim, é fundamental. Isso que a gente faz é fundamental. Então, por exemplo, para mim, é um sofrimento o aluno ficar de câmera fechada. É muito dinâmica. Eu acho que tem professor que não se incomoda. Eu fico bem incomodada de falar para o nada. Né? Todo o trabalho que a gente tem no cérebro social, que a gente fala de empatia e tudo, ele foi pensado ao vivo. Ele não foi pensado para isso aqui. Né? E aí, coisas do tipo, tá bem iluminada, ter coisas que não chamem atenção, porque o aluno vai fazer uma empatia com você por todas essas coisas, a qualidade do som. Então, eu acho que isso nós fomos aprendendo a fazer.
sobre ensino remoto e tal. Marta, você não acha que, assim como o ensino remoto está falando do papel da professora, do professor, existe a relação, isso não tem a ver, além da voz, com a personalidade? Como fica a personalidade e a voz? O perfil, eu chamo na educação de estilo de aula, estilo de ação. Tem alguma relação ou não? É apenas atividade remota, mudança da dinâmica? Como você vê isso? Não, voz tem muita relação com personalidade. E acho que para algumas pessoas, você tem os dois lados, né? Porque tem o tímido que prefere estar aqui e tem a pessoa que nem eu, que é falante, que usa muito gesto, que prefiro estar ao vivo. Então, acho que tem muito a ver com personalidade. Velocidade de fala, né? Acho que todo mundo aí já deve ter tido aluno, ou mesmo a Márcia paciente, que fala super acelerado, que não respira para falar, você fica até cansada, você perde. E isso, por exemplo, é uma das coisas que pode gerar o problema de. Aquela pessoa que fala, sabe o que aconteceu? Né? Às vezes você porque ele nem escuta, né? A dificuldade de escutar. Então tem muita relação com personalidade, não tenho a menor dúvida. E acho que a adaptação para esta coisa online, eu acho que daí uns ganharam e uns perderam, né? Outro dia uma paciente minha falou que fez uma entrevista de emprego por aqui e achou maravilhoso. Eu falei, nossa, por aqui, né? Achou maravilhoso. Ela falou que você não encontra ninguém, eu não sei quem são os outros candidatos, né? Numa empresa grande, ela vai trabalhar na Janssen, né? Não é uma empresa pequena, mas ela achou muito confortável fazer por aqui. Nunca imaginei. Né? Eu estou falando uma coisa bem tensa, né? De entrevista de emprego, então acho que tem a ver com personalidade. Mas tem também a ver com a forma de comunicar-se, né, Marta? Você estava. Eu senti isso que você falou quando começou a ensino à distância, eu tinha a impressão que os professores estavam beijando. E eu pensava, acho que eles pensam que os alunos estão muito longe, eles precisam gritar até lá. Mas você fez agora um exemplo, né, do que também causa na relação com o outro. O que significa, a forma como eu falo, como eu articulo as palavras, a lentidão, a rapidez, tem a ver com comunicação. Isso é um trabalho do fonoaudiólogo, né? Sim. E acho que a gente fala, óbvio, a voz é muito importante, mas a voz é um elemento da comunicação, né? Não é o único e nem o mais importante, porque na comunicação o peso maior, por incrível que pareça, é para o não verbal. O que é o não verbal? Olhar, gesto, expressão facial, a roupa, o brinco. Eu, por exemplo, tenho uma parede vermelha, né? Eu tenho que pensar se eu vier de vermelho aqui, acabou, né? Porque vão olhar. Já é uma parede que chama atenção. Então, eu tento fazer, eu estou aqui porque eu estou na sala que tem uma mesa grande, a mesa do escritório ficou pequena para você pôr tanta coisa. Então, eu acho que assim, a voz é um elemento. Você pode ter uma pessoa que não é muito fluente, não chega a ser um gago, e é um ótimo comunicador. Você pode ter uma pessoa com uma voz rouca, assim, mas que se comunica super bem. E você pode ter a voz, sei lá eu, do Cid Moreira, né, que era um exemplo de boa voz, que hoje em dia grava salmo de igreja, né, salmo religioso, porque as pessoas dormem ouvindo. Porque é uma voz toda assim, fluida. Eu acho horroroso. Esse exemplo foi divertido. Mas diziam, né, que era uma voz que acalmava, mas é uma voz monótona, né, uma voz sem variação, né, uma voz que te dá mais sono, porque no fundo a dinâmica, né, o que o outro ajuda, por exemplo, a fixar é ênfase e pausa. E aquelas pessoas que não dão ênfase e não dão pausa? Professor, você fala. E tem uma coisa cultural, né, Marta? Eu estava pensando que eu tenho assistido muita série coreana. E agora eu estou aprendendo um pouco a entonação, porque eu não sei se eles estão brigando, se eles estão falando carinhosamente. É outra musicalidade, né? Completamente diferente. Completamente. Mas não te cansa, Márcia, ouvir? Porque eu vi também série coreana. Sabe que é um idioma que vai me cansando no ouvido? Não, eu gosto. Eu gosto, fico tentando entender se eu aprendo alguma coisa. Acho que tudo que eu gosto do francês e do italiano, quando eu vejo coisa coreana, quando eu vejo... E alemão também é uma língua auditiva, assim,
difícil, assim. Você vê que a Marta, quando fala... Fala, Marta, Nete. você me provoca. Você falou que a voz do Cid Moreira, às vezes, dá sono, mas tem relação entre o som da voz e o sono? É bom? Eu digo os dois. Eu durmo bem se eu tiver uma voz à noite antes de dormir? Como que é isso para você? Você falou que o Cid Moreira ajuda numa voz melodiosa, calma. Explica um pouco para mim. É verdade, porque assim, quando você ouve aqueles aplicativos, tem muita gente usando aplicativo de meditação, né, que tem vários, e aí a gente ouve sempre aquela voz, uma voz tipo Cid Moreira, melhor, que é sempre mais fluida, mais calma, mais grave, e aí você vai imaginar a luz. Essa é uma voz que para você dormir, meditar, pegar no sono é ótima, mas, por exemplo, para dar aula é um desastre, né? Os alunos detestam. Porque dá sono, porque você vai ficando meio hipnotizado. A voz precisa ter dinâmica, o grave, o agudo. Ele voltou. Então você precisa. Uma dinâmica muito presente em aula é você fazer pergunta e você mesmo responder, né? Por quê? Porque daí você faz uma ascendência quando você pergunta e depois você desce. Então, a voz que é mais flat, assim, que é mais sem variação, que é toda assim, ela acaba servindo para uma aula de yoga, para uma meditação, para outra coisa, mas assim, para a comunicação assim, não. E o som é onde a gente recupera na realidade toda a nossa energia. Então, assim, dormir mal, mas eu não digo nem pouco, né? Porque tem gente que dorme 6 horas, está lépido, né? Tem gente que dorme 8 e foi ruim. Sonhou, voltou, né? Então, eu acho que a questão é, assim, a qualidade do sono. E óbvio que durante a noite respirar pelo nariz, porque roncar, porque a gente filtra, umedece e aquece o ar. Então, respirar pela boca, roncando ou não roncando, não é algo bom. Não é algo bom para nada, para memória, para voz, para posição, não é bom. E respiração nos leva à pandemia. Exatamente. E assim, como é que você tem visto o trabalho da fono, a importância da fonoaudiologia, da voz, nesse tempo bicudo que nós estamos vivendo? Márcia, eu acho que nós temos vários momentos nessa pandemia, né? E nós fomos entendendo esse vírus, a fonoaudiologia também a longo prazo. Eu tive Covid em março do ano passado. Eu fiquei em casa, não fui internada, eu tenho alguma coisa com ar, fiquei bem ruim, muita dor no corpo, dor de cabeça e muita dificuldade para respirar, e eu sou daquelas que perdeu o olfato. Então, para mim foi muito difícil voltar a comer, sentir, agora ele melhorou, mas, assim, zerada ainda não estou. E eu comecei a atender o primeiro paciente de Covid, um cantor, que tinha tido mais ou menos na mesma época que eu, e foi gravar uma live 2 meses depois que tinha tido Covid, cantou ali 3 horas na live e acabou com a voz, além de ter desafinado e etc. Então, assim, essa questão da respiração, o ano passado, era uma coisa que chamava muito atenção. O cansaço, a falta, essa questão do olfato, a disposição, e que isso demorava. Então, por exemplo, os pacientes que eu atendi o ano passado, que eu atendi bastante cantor, era muito trabalhos respiratórios e não tinham outras questões envolvidas. Em janeiro, eu comecei a atender uma outra leva que tinha ficado doente no final do ano e tal. E aí o trabalho já envolveu outras coisas, porque as pessoas perdem massa muscular, né? Eu tenho uma paciente que é psicanalista, ficou 19 dias entubada, e era daquelas que não conseguia pegar o celular. A falta de força muscular na voz, ela deixa a sua voz assim, ó, cheia de ar e tal. Então, hoje em dia, o trabalho tem outras frentes. Problemas para deglutição, né, que é a disfagia, problemas de falta de força para mastigar, a questão da fala talentificada, paralisias de corda vocal, intubação. Então, agora o trabalho se ampliou muito. Trabalhos que são feitos no hospital, com fonoaudiólogo no hospital, e trabalhos que são feitos depois que o paciente sai. Eu atendo o paciente desde dezembro, por exemplo, ainda atendi 3 vezes por semana, agora 2,
e tem a ver com a nova variante, então acho que nós vamos continuar abrindo aí para cada vez mais ampliar. Fora o emocional, né, que você sabe bem também como fica desses pacientes, porque ficam num estado... A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, e eu gosto desse programa, que eu vou conhecendo meus colegas e conversando com eles, como a gente quase nunca conversa, né, Marta? E a gente está terminando, eu queria que você falasse sobre o que você tiver vontade, você tem aí 2 minutos para falar, sobre o que você tiver vontade, que eu não perguntei, que a Neide falou. Olha, eu acho que, assim, voz é personalidade. Então, uma das coisas importantes, eu acho, é a gente se aprimorar, mas a gente gostar da nossa voz, né? Às vezes eu fico tão assim, não gosto da minha voz, não gosto... É isso, não gostar da voz é não gostar do corpo, não gostar da... Então, eu acho que, tudo bem, a gente engorda e emagrece, mas a voz é nossa personalidade, é nossa identidade. Se você tiver algo que te prejudica, aí sim, nós vamos tentar mudar. Mas se não, eu diria que a coisa mais importante é a gente... É quase dizer, né, se gostar, porque gostar da voz é um pouco se gostar, para daí a gente poder conhecer melhor a voz, o corpo, a respiração. E agora que a gente ficou bem sozinho, né, em alguma medida, talvez a gente tenha se conhecido melhor. Tomara, né? Tomara. Obrigada, Marta. Foi um prazer Tomara. ter você. Gente, foi um prazer. Desculpe se falei muito, porque é assim, né? Pode se despedir, a Neide se despede e encerra o programa. Vai lá, Marta, pode se despedir. Foi sempre, é sempre oportuno aprender, é sempre agradável, e aprender com o outro melhor ainda. Desejo a todos também que cuidem da sua voz. Olha o que a Marta disse. Aprender com as orientações da Marta. Bem-vinda e até a próxima, Marta. Obrigada, gente. Até a próxima. Foi um prazer.